no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo de número 12. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja de Filipe, sobre a carta aos irmãos filipenses. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 1, versículo 12. A Alana está pedindo para avisar que quem não pegou a fichinha das velas, ao final é só você se reportar ao pessoal do garagem que vai ficar lá atrás. Você pegar a fichinha e a gente já entrega para as velas. Filipenses capítulo 1, versículo 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por texto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos repetir todos juntos o versículo 21, que diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o vis que é o meu. Pai, temos o prazer, Deus, temos a honra e a alegria, o privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Como é bom, a Deus, termos essa oportunidade de abrirmos, Deus, a santa revelação dos Teus planos, dos Teus projetos para todos nós. Senhor, mas no nome de Jesus,
O meu desejo, Pai, é que o Senhor fale conosco, fale através do Teu Espírito, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso coração e guia-nos, Deus, a entendermos e compreendermos a Tua palavra, segundo os propósitos do Teu Evangelho, segundo o querer do Teu Espírito, para que assim possamos, Deus, recebermos mais de Ti o alimento para o nosso Espírito. Amamos a Ti, fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento ao estudo à igreja de Filipenses, queridos, eu queria tratar hoje de um tema que talvez tenha sido mal interpretado aos olhos da Bíblia. Um tema que muitos têm tratado e abordado como até uma injeção de ânimo à igreja, mas que de alguma forma acaba gerando no meio do povo de Deus uma má interpretação dos planos de Deus. Mas ao mesmo tempo eu não quero apenas tratar dessa temática, mas eu quero entrar numa abordagem que me salvou os olhos hoje aqui no culto. Ao mesmo tempo que eu vou falar sobre enfrentando provações e dificuldades, mas permanecendo na fé, eu quero tratar sobre a expectativa da fé cristã aos olhos de Deus. Quando nós nos deparamos com essa mensagem, de plano nós já conseguimos entender bem sobre o que Paulo está tratando com a igreja de Filipe. A simples leitura dessa passagem, a carta enviada aos Filipenses, já nos deixa muito clara qual é a abordagem que Paulo faz a essa igreja. Mas há de fato uma outra ótica que precisamos entender, que é a ótica de Paulo a respeito da fé cristã. Precisamos então ver como Paulo aborda toda a vida e a caminhada cristã, e assim vamos entender o que é a fé, sobre as perspectivas de Deus, e não sobre as perspectivas do homem. É interessante que Paulo ele apresenta a realidade de uma vida observada aos olhos de Deus. E nesse sentido nós podemos perceber, queridos, que viver com e em Cristo significa o total desprendimento do eu, pela afirmação de uma vida completamente direcionada pelo agir do Espírito Santo. Paulo ele começa a sua abordagem a essa igreja orientando os filipenses, ensinando-os que devemos viver uma vida cristã, queridos, sobre duas maneiras. De uma maneira, o desprendimento e a descaracterização do eu, mas em contrapartida, do outro lado da moeda, mas que é fruto da mesma moeda, é a descaracterização do eu pelo engrandecimento de Cristo em nós. Eu acho que deu erro aí no computador, não? Paulo então começa fazendo essa abordagem. Isso significa então, entre outros aspectos, que todas as situações, sejam boas ou ruins, sejam conquista ou tribulações, são sempre concluídas como fruto da manifestação soberana da vontade de Deus em nós. Se pudéssemos resumir tudo aquilo que nós lemos agora, nós podemos concluir aquilo que Paulo está concluindo com essa igreja: que todas as coisas, sejam as conquistas, sejam as perdas, sejam as benesses, sejam os enfrentamentos de tribulação, sejam os ônus ou os bônus, tudo, a partir do momento que olhamos a nossa vida sobre a perspectiva de Deus, tudo é fruto da vontade soberana de Deus em nós. E aí, num dado momento, querido, que nós começamos a entender que a vida cristã, a vida com Deus, a vida em e com Cristo, ela vai muito além do que simplesmente professar uma fé cristã. Quando começamos a olhar sobre a ótica de Deus, quando começamos a entender o Evangelho sobre a perspectiva de Deus, com base e fundamento na palavra de Deus, começamos a entender que a nossa vida, no momento em que fomos chamados por Cristo, no momento em que Cristo nos convidou a estar com Ele, no momento em que recebemos o doce e agradável convite de estar com Deus, a nossa vida ela começa a ser transformada
E isso nos leva, querido, a descaracterizar todo o nosso erro. E aqui eu quero abrir algumas ressalvas, porque, como eu disse aqui no começo, nós vamos abordar essa temática sobre duas óticas: entendendo as tribulações como fruto da vontade de Deus, e entendendo o nosso comportamento cristão sobre a vontade e a perspectiva de Deus. Começando primeiro desse lado, entendendo as tribulações e as provações como fruto da vontade de Deus. Nós precisamos abrir alguns parênteses aqui, para desconstruir todo esse pensamento errado que é incutido na mente humana. Primeiro deles, nem tudo é provação. Mas há certas situações que são decorrentes de escolhas precipitadas ou mesmo da falta de sabedoria. Temos a tendência humana, temos quase que um instinto humano, de quando alguma coisa dá errado na nossa vida, das duas uma: ou nós culpamos o inimigo, ou nós colocamos na conta de Deus. Quando alguma coisa foge ao nosso controle, ou nós culpamos o inimigo, ou nós falamos: estou passando por uma provação. Ah, sempre estou passando por um deserto. Quantos aqui já ouviram essa frase? Estou passando por um deserto. Quantos aqui já falaram? Brincadeira, não precisa levantar a mão. Já passei, já. E aí nós começamos a trazer exemplos. Quer ver um caso? A família está destruída. Os filhos estão se perdendo. Os filhos estão mergulhados em vícios. E aí vira o pai ou a mãe e fala assim: ai, Deus está me provando, estou passando por uma prova com meu filho, com minha filha. Só que aí você para e a gente começa a perceber muito isso em gabinete. Ali no dia a dia, a gente começa a concluir muito sobre essas situações. De fato, há situações que são provações, mas quase sempre são frutos de escolhas precipitadas do homem. É o homem agindo e querendo botar a culpa em Deus. É o homem que toma escolhas erradas e depois não tem a hombridade de falar: eu escolhi errado, eu errei, e clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, conserta a cagada que eu fiz. Olha aí, ó. Fala, Deus. Como isso funciona? Aí você vai entender a família. É mesmo, querido? Está passando por prova lá na sua casa? Tô. Então me diz aqui: quantas vezes você já parou para conversar com seu filho ou com a sua filha? Quantas vezes você chegou do trabalho e ao invés de você dialogar com a maldita da sua televisão, você não desligou aquela praga, não botou o seu filho sentado e orou com ele? Sabe como é que é, né? Tem impulso, tem isso, tem aquilo, e quase não para em casa. A ideia é errada, né? Aí quer botar a culpa em alguém. Você é homem, você não faz. Estamos enfrentando uma situação no país muito complicada. Muito complicada. E aí a gente ouve muitas coisas. Ai, Deus está me provando. Ai, minha fé está, ó, sendo moída. É mesmo? Vamos entender então o que está acontecendo. Você estudou? Você se especializou? Quando você teve a oportunidade, você procurou um curso para enriquecer o seu currículo? Olha aí, ó. Qual foi a medida do seu empenho para fazer uma pós, para fazer uma faculdade? Vai dar problema um dia. Não bota na conta de Deus os frutos da sua inércia ou das decisões erradas que você tomou.
Aí vai o irmão ou a irmã e começa um relacionamento. Ai, glória a Deus, namorando. Ai, estava demorando, Senhor. O Senhor teve misericórdia que me visitou. Aí começa o relacionamento. Aí o camarada não para orar com a namorada. O camarada não para conversar com a namorada. Pô, vai ter, meu irmão, vamos falar de jovem para jovem? Vai ter momento que você vai olhar assim, vai chegar nos meus beijos, cara. Você vai beijar. Mas vai ter momentos que você vai ter que parar e falar assim, calma, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos acertar aquilo que está errado no nosso relacionamento ainda, vamos aparar as arestas do nosso relacionamento. E o camarada não faz isso, a menina não faz isso, e aí em casa, ele não consegue conversar. Ah, por quê? Porque a aprovação de Deus na sua vida, que é o inimigo. Cara, enquanto eu meditava no Senhor a respeito dessa palavra, eu bato um papo com Deus. E eu falando com Deus assim, Deus, como é que pode, né? E sabe o que veio no meu coração? Já estou falando, não foi Deus que falou isso não, tá? Uma conclusão minha. Que tem gente que não precisa nem do inimigo para destruir a vida. Porque ela mesma não consegue destruir a própria vida. Olha aí, ó. Tem gente que faz às vezes do inferno na própria vida, que sabe que a amizade é uma porcaria, sabe que o relacionamento é fadado ao insucesso, leva os seus estudos na coxa, e aí chega daqui a 10 anos, o camarada está no pó e quer botar a culpa em Deus. Porque quando teve a oportunidade, não fez. Quando sabia que era para terminar o maldito do relacionamento, não fez. E aí engravida, quer falar que é Deus. Meu irmão, se tem uma lei nessa terra que funciona, é a lei da semeadura. Se tem algo que funciona, é o planta que você vai colher. Olha aí, ó. Fala. Se você está plantando pecado na sua vida, não espera colher santidade. Olha aí, ó. Fala, Deus. Segundo ponto. Deus não expõe tentação a ninguém. Ou melhor, Deus não impõe tentação a ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Abre a sua Bíblia por gentileza. Ele que até pode se cortar. Que Deus não prova homem nenhum, não prova ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Ai, olha, Deus botou uma tentação aqui, um espinho na minha carne. Aí apela para Paulo. Deus botou um espinho na minha carne. Estou sendo tentado, essa tentação, meu irmão, está difícil de resistir. Ai, Deus, o Senhor está me tentando. Não, cara. É a sua própria cobiça. Olha aí, ó. É a sua natureza de pecado que está te tentando. Não é Deus, não. É o seu próprio coração que está tentando te levar ao erro. Com seus desejos que ainda precisam ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Terceira ressalva: devemos superar a ideia de um evangelho das provações. Porém, ao sermos provados, devemos nos regozijar.
O que isso significa? O que eu auto-intitulei de Evangelho das Provações, sabe o que é? É aquela ideia mística de que você quer conquistar a igreja, você quer conquistar a adesão da igreja, você prega sobre provação. Meu irmão, todo mundo passa por provação. Todo mundo enfrenta dificuldade. Todo mundo. Uns em um setor da vida, outros em outro. Às vezes até são iguais. Quase sempre são diferentes, mas todo mundo enfrenta provação. E aí você quer conquistar a igreja, você prega sobre provação. Aí você bate. Aquele evangelho, mas depois você vê, não, confia, que não sei o que bababá, balela, meu irmão. E aí o que nós vemos nesse evangelho das provações é quase sempre o irmão apelando para Jó. Não, porque ele está com uma vida melhor. Estou como Jó. Deus está me tirando, mas eu creio no nome de Jesus, né? Se o choro pode durar uma noite, aleluia. Ou aleluia, a alegria vem pela manhã. E aí apela para Jesus. Não, porque Jesus disse, Senhor, está difícil a minha vida. Mas Jesus disse que no mundo, ou glória, tereis aflições. A gente brinca, cara. Mas é uma verdade. Ninguém para pregar vida em Cristo. Ninguém para olhar para a vida de Paulo, um cara que apanhou da vida, mas termina a sua caminhada enviando a carta à igreja aos Filipos, falando: olha, se eu posso extrair tudo que eu enfrentei, eu extraio como as dificuldades contribuíram para o progresso do Evangelho. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu vivi, serviram para que a palavra de Deus fosse pregada. E aí nós começamos, queridos, a desconstruir essa realidade fictícia de evangelho que nos é imposta, e começamos a entender que somos chamados ao desprendimento do eu. E o que é que isso significa? Querido, no momento que Jesus te chamou, no momento em que você foi convidado a estar com Ele, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você perdeu a sua vida. Olha aí, ó. Porque é isso que Cristo fez. Tanto que Ele diz: quem estiver disposto a perder a sua vida, Axalá. É a descaracterização do eu. É por isso que Paulo vira e fala: não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em Cristo mim. vive em mim. Você está começando a entender? E aí isso traz várias consequências. É como se fosse, seja no chegar à casa de Deus, seja no cultuar a Deus, seja no pregar a palavra de Deus, ou seja no viver a palavra de Deus, tudo muda. Porque, queridos, vida de Cristo em nós é evangelho vivo. Vida de Cristo em nós é viver diariamente segundo a vontade soberana de Deus. Quando você começa a entender que você não tem mais domínio sobre a tua vida, quando você começa a entender que tudo aquilo que acontece na sua vida tem um alvo e um foco, que é Cristo ser glorificado em você, querido. Amém. Glória a Deus. Tudo muda. A sua forma de agir muda. A sua forma de pensar muda. A sua forma de falar muda. Para alguém que
que vive sob a perspectiva de Deus, até mesmo as dificuldades da vida são causa para o louvor de Deus e para que o Evangelho alcance corações. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. E aí ele diz: quer para a vida, ou quer para a morte. Só tem capacidade de professar essa frase, querido, quem vive sob a perspectiva de Deus. E aí, quando eu meditava, eu me fiz uma pergunta: cara, se Deus vira para mim agora e fala assim, servo, vou te matar, quero a sua vida, quer para a vida ou quer para a morte. Mas assim, Deus, qual seria a minha reação? E aí eu devolvo a pergunta: se Deus virasse para você agora, pode ficar tranquilo, tá? Eu acho que Ele não vai virar fazer isso, não. Mas se Ele virasse para você agora e falasse assim: Pedro, devolve a vida que eu te dei. Lucas, você já viveu bastante, mas você acha que arrepende no nome de Jesus? A gente pode estar só da coisa que não tem risco. Ele vem como ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento. Beleza, acabou o culto. Daqui a 2 minutos, quando você está pensando em ir para o Freud, Jesus aparece. E aí? Esse é o seu terminado. Agora eu estou seu terminado. E aí? E aí? Aí, Sérgio, olha, eu estou puro. Estou santificado. É mesmo? Não estou falando só de pecado, não. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos e preparados, não está falando só de pecado e vida santa, não. Até porque a palavra santidade, queridos, é tornar santo, mas não diz, não diz respeito tão somente a você não ter uma vida de pecado, mas diz respeito a você ter uma vida sobre a perspectiva de Deus, no sentido de que você não tem que só fugir do pecado, mas também você deve viver uma vida consciente. Você deve viver o Evangelho consciente. E isso significa muita coisa. Exemplo: cultuar a Deus. Eu bato muito nessa tecla, mas enquanto eu continuar percebendo que há pessoas aqui vivendo uma vida falsa com Deus, eu vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto eu perceber que há pessoas que olham para o Evangelho como uma filosofia, não como modo de vida, eu vou continuar batendo nessa tecla. Cara, bota a mão na consciência. Você está na casa de Deus, você está com irmãos na fé, você está entre os santos de Deus, tanto que a palavra denomina como Assembleia dos Santos. Você está entre um povo escolhido e eleito. Você está entre pessoas que compartilham da mesma fé e têm o mesmo objetivo. E aí durante o culto o camarada fica, meu irmão, atônito. O cara vive uma vida cristã
cristã fria, falsa. Sérgio, eu tenho o meu modo de adorar. Amém. Eu não estou questionando o seu modo de adorar. Eu só estou falando que alguém quando ama, meu irmão, alguém quando ama, cara, na boa, a palavra de Deus compara a igreja como noiva de Cristo e chama Cristo de noivo, deixando muito claro que o relacionamento é um relacionamento de amor. Se você vai amar a sua noiva, a sua esposa, a sua namorada, seja lá o que for, o seu rolo, eu duvido você fazer uma declaração de amor para ela assim. Aí, te amo. Pô, mais você. Mano, você dá coração, brother. Você dá vida. Você faz aquela declaração que não vem da boca. É a declaração que vem lá no fundo da tua alma, cara. É uma declaração de amor que é gerada no mais profundo do teu íntimo. E aí quando você vai louvar a Deus, cara, que você tenha consciência de Deus, que você tenha perspectiva de Deus, quando você tem uma vida cristã a ponto de falar assim, mano, se Deus quiser me matar agora, é lucro. Quando o seu eu já foi desfeito para o crescimento de Cristo em você, cara, você não quer nem saber, você se rasga diante de Cristo, porque você está declarando o seu amor, você está engrandecendo Ele com o teu louvor. Quando você olha para a tua vida e não se enxerga mais, mas enxerga o fruto de uma vida transformada pela palavra de Deus, cara, não tem como você virar para Deus e adorá-lo. Você quer adorar Ele. Amém. Você quer mais dele. Você quer que quando você clama, Senhor, vem Espírito Santo, você não está só falando, vem Espírito Santo, o teu coração está gritando, vem Espírito Santo. Olha aí, ó. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia. Quando você começa a se colocar disponível para Deus te tratar, cara, Ele vai te tratar. Ele vai te cuidar. Se teve um camarada que enfrentou problema nessa vida, foi Paulo. Eu separei, eu fiz um resuminho de Atos aqui rápido. Foi convertido em Damasco, pregou em Damasco, porém foi perseguido em Damasco. Tanto que a palavra de Deus diz que os judeus armavam para tirar a vida de Paulo, sendo que diariamente, diz a palavra de Deus lá em Atos 9, diariamente, dia e noite, os judeus guardavam as portas, esperando Paulo sair para poder matá-lo. O cara acabou de enxergar Cristo e se converteu ao Evangelho. E está todo mundo com faca no dente tentando tirar a vida do cara. Então, aqueles que estavam com Paulo descem ele pelo cesto e ele foge. Ele vai para a Arábia e lá fica durante 3 anos aprendendo com Jesus. A palavra de Deus diz que ele não foi ensinado só na doutrina, ele aprendeu diretamente com Jesus. Lá em Atos 9, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz que Paulo pregava sobre o Evangelho. Mas depois, querido, quando ele volta da Arábia, quando ele aprendeu com Jesus, a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 9, versículo 22, que ele começou a demonstrar Jesus. Olha a diferença de alguém que ouve falar, ele prega, mas alguém que vive com Jesus, demonstra Jesus. Aleluia. Ouvir falar é uma coisa, e vai ter muita gente que está ouvindo falar, e vai chegar lá na hora, Jesus vai falar, aparta-te de mim, porque não te conheço. Olha aí, ó, vai ser duro, hein?
Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome enfermos foram curados. Aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Porque ouviu falar de Jesus. Aleluia. Paulo pregava, mas lá em Atos 9, 22, depois que ele aprende diretamente com Jesus durante 3 anos na Arábia, a palavra de Deus diz que ele demonstrou que Jesus é Cristo. Há uma diferença muito grande, e há um abismo que separa você pregar sobre Jesus, você demonstrar que Jesus é Cristo. Aleluia. Tem muita igreja e tem muita reunião por aí que está só pregando Jesus, meu irmão. Está levando todo mundo para o inferno. E aí eu faço um apelo aqui nessa noite. Precisamos demonstrar que Jesus é Cristo. E aí continua. Quando ele começa a demonstrar, ele é perseguido em Jerusalém. Ele é rejeitado pelos apóstolos. Ele foge para Jerusalém. E lá ele procura a igreja mãe. E lá os apóstolos rejeitam Paulo. Paulo sofre o golpe da rejeição na igreja mãe. Não tendo lugar nessa igreja, ele é levado a Tarso. Então Paulo é dispensado do campo pelo próprio Deus em Jerusalém. Lá em Atos 22, 17, 18, você vai ver ele contando bem essa história. Quando ele sai de Jerusalém, a igreja começa a crescer. Olha só que interessante, ele estava em Jerusalém, ele é rejeitado, é expulso de Jerusalém basicamente, e aí a igreja começa a crescer. Ou seja, imagina você na condição de Paulo. O cara está lá, enquanto está lá o negócio está brabo, mas quando ele sai começa a crescer. Cara, você vai pensar o quê? O problema está comigo. E aí ele vai para Tarso, fica em Tarso durante 9 anos no anonimato. Ele é esquecido em Tarso. Paulo então depois é colocado à sombra de outro líder. Atos capítulo 13, versículo 2 diz: quando Deus chama Paulo e Barnabé, ele não chama Paulo e Barnabé, ele chama Barnabé e Paulo. Quando então explode um avivamento em Antioquia, Deus chama Barnabé e Paulo. O que nos demonstra, queridos, que é preciso aprender a ser liderado para começar a liderar. Olha aí. Logo depois, Paulo é arrastado, como se estivesse morto lá em Listra, Atos capítulo 14. Depois, ele é barrado pelo próprio Deus no seu trajeto, quando ele almejava ir para a Ásia. Deus para Paulo e fala: vai para Macedônia. Logo depois, Paulo é preso e açoitado em Filipe. Nós vimos isso aqui lá, Atos 16, quando ele chega à igreja de Filipe, prega lá. Deus mandou ele ir para Macedônia. Ele foi para Macedônia, começou a pregar lá, e ainda assim, o que Deus recompensa a Paulo é com açoite, com prisão. Em Bereia, ele foi escorraçado. Lá na igreja lá em Atenas, ele é chamado de tagarela. Você sabe o que é tagarela? É uma pessoa sem cultura. Paulo foi chamado em Atenas de uma pessoa sem cultura. Lá em Corinto, ele é chamado de impostor. Depois ele vai para Jerusalém, ele é preso. Ele é acusado em Cesareia. Ele logo depois, quando Deus manda ele, cara, olha só, começa a entender a vida de Paulo. Deus manda agora ele ir para Roma, ele vai para Roma. E sabe o que ele ganha de presente? Um naufrágio. E aí ele sobrevive ao naufrágio, vai para a ilha de Malta. Chega em Malta, sabe o que acontece com ele? Ele é picado por uma cobra. Todo mundo acha que Paulo vai morrer, mas sabe o que acontece? Aquele doente é curado e começa a curar os outros. E ele chega em Roma, e lá em Roma, sabe como é que ele chega? Você imagina, depois de passar tudo isso na vida, fazendo a vontade de Deus, ele chega em Roma preso. Ao invés de ser recebido com festa, como um missionário que abre igrejas, que prega o evangelho genuíno, Paulo chega preso, humilhado. E aí, depois de enfrentar tudo isso na sua vida, lá em Roma ele enfrenta 2 prisões. A primeira, que é essa, quando ele escreve a carta à igreja em Filipe, e a segunda, que de fato é a prisão que não tem mais jeito, é quando ele morre e escreve
a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo. E aí Paulo conclui dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O camarada passa tudo isso e tem a audácia de virar e falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você passa isso aqui. Isso aqui. E quer duvidar de Deus. Um negocinho. E você começa a chamar de Deus. Um tico-tico, meu irmão. Deixa aí, você não sabe como é que tá difícil. Querido, viver segundo o Evangelho de Cristo é saber que a nossa vida já deixou de ser nossa há muito tempo. E somos fruto da vontade soberana de Deus. Somos resultado do preço pago. Somos consequência da vontade perfeita e agradável de Cristo em nos chamar. E aí é por isso que, mesmo enfrentando tudo, quase no último suspiro, Paulo vira para a igreja de Filipe e fala: mano, posso falar uma coisa para vocês? Viver é Cristo. Morreu. Paulo está falando: a minha vida, a síntese de quem eu sou, ganha 2 pontos: Cristo. Resume a minha vida: Cristo. Resume a minha personalidade: Cristo. Resume quem eu sou: imagem e semelhança de Cristo. É impossível quem vive sob a ótica de Deus olhar para a cruz e não se sensibilizar. É impossível você olhar para o sofrimento de Cristo e para a ressurreição de Cristo e o seu coração não tremer.